pegar o nome aqui de ótimo. Ela responde rápido. Bom, boa noite a todos. Hoje nós vamos ter o prazer de receber a doutora Cristine, que vai falar hoje sobre hipnose e tanatologia, né, como os cuidados paliativos e sobre luto, né? Não sei se ela vai falar sobre tanatoterapia, que é uma coisa bacana que eu vi um dia, que era morrer sorrindo, preparar as pessoas para isso. Mas, de qualquer maneira, eu queria agradecer de antemão a Cristine, ela é uma parceirona nossa aí, sempre. Ela depois vai falar um pouquinho sobre o Congresso Brasileiro que ela e a Márcia estão capitaneando aí no Rio de Janeiro, para novembro, comecinho de novembro. Inclusive, já vão preparando aí depois o seu calendário, né? Já reservando essa data. E, Cristine, a noite é sua. Boa noite, Ah, boa bom noite. trabalho. Espero que todo mundo adore, como eu tenho certeza que eu vou gostar. Ah, boa noite, é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Muito obrigado pelo convite, né? Sempre muito bom, né, estar aqui mais uma vez, né? E Osmar, né, meus amigos também, né, que estão aqui, né, João Jorge, Márcia, e todos os outros que estão aqui comigo, né, porque sempre é bom estar aqui falando de hipnose, né, que eu estudo já desde os meus 18 anos, né, é um assunto para mim encantador, né, e tanatologia também, né, porque também, né, com os 23 anos eu fui buscar estudar, né, sobre a morte e o morrer, né. E vocês vão ver que tem tudo a ver, né? Porque Thanatos, né? É, o deus, né? Da morte, né? Filho de Nix, a noite, e Érabo, a escuridão. E vocês não sabem de quem ele é irmão gêmeos? De Hipnos, né? O sono, né? Então, assim, quando a gente fala de Thanatos, né? Quando eu comecei a estudar tanatologia, eu fiquei muito surpresa ao ver, né, de quem ele era irmão gêmeo, né? Ele era gêmeo de Hipnos. Olha que coisa interessante, né, quando a gente vai falar sobre tanatologia, né, que tem tudo a ver com aquilo que a gente estuda, que é a hipnose, né, que vem justamente dessa, né, incrível ciência, né? Que tem a ver, né, com esse nome, né, que né, desse Deus grande, né, aí, né, que veio nomear aquela ciência que a gente estuda, né, que é a hipnose, tá? E assim, né, tanto, né, Hipnos quanto Thanatos habitavam os campos elíseos, o paraíso, né, do país de Hades, que é o mundo dos mortos. Mas quando eu comecei lá a pensar, né, sobre morte, né, que a gente quando é criança, né, a gente não tem essa ideia do que é a morte. A morte ela só vai começar a ser concretude, né, quando a criança, né, já está começando lá com 9, 10 anos, que ela começa a perceber, né, que aquela pessoa, né, que morreu, ela já não vai mais fazer parte, né, realmente da convivência. Porque quando ela tem 5, 6, né, quando ela tem 4, 3, ela acha que vai voltar. Aquela pessoa que morreu, ela fica esperando voltar, né? Mas quando, né, a criança, né, já tem uns 9, 10, 11, ela já sabe que a pessoa que morre vai embora. Mas eu nunca tinha perdido ninguém até eu ter os 23 anos, né? E começar a trabalhar com, né, tanatologia
no INCA, que foi o primeiro trabalho que eu fiz, né? Eu fui trabalhar em cuidados paliativos, tá? Mas voltando, né, até esse momento que eu entro para o INCA, eu pensava que a morte era, né, aquele, é, aquele objeto, né, aquela figura, né, objeto, não, aquela figura, né, que era, né, uma caveira, né, sinistra, assim, coberta, né, assim, com aquele manto, né, segurando uma foice na mão, né? Então, meio que Eurípides descreveu, né, em 484 a 406 antes de Cristo, que é aquela figura assim cadavérica, né, segurando aquela foice na mão. Mas quando eu comecei a estudar tanatologia, eu vi que essa figura, né, ela se transforma em Thanatos, esse deus grego da morte, que é totalmente diferente, né? Porque assim, imagina um deus grego, né, com aquelas asas maravilhosas, com aquele abdômen tanquinho, né, com aqueles músculos, então aquela caveira sinistra, não é? Que carrega uma foice na mão, transforma-se em um deus grego com asas, com abdômen tanquinho, não é? Com aquela face, né, robusta assim, totalmente diferente. Essa figura, né, que se transforma nesse deus grego começa a ser até atraente, né? Não é mais aquela figura de Eurípides, mas sim Thanatos, o deus grego, né? Que é irmão de Hipnos, né? E como eu já conheci hipnose desde os meus 18 anos, claro que eu fico muito atraída, né, por Thanatos, né, por esse deus grego da morte, quando eu começo a estudar tanatologia, aos meus 23 anos, quando eu entro para trabalhar no INCA, nos cuidados paliativos. A minha família, né, principalmente a minha mãe, fala para mim assim, Cristina, tu nunca perdeu ninguém. Na sua família, ninguém nunca teve uma doença oncológica, né? Você vai trabalhar, né, com pessoas que estão morrendo, e naquele tempo não existia cuidados paliativos. Era chamado paciente fora de possibilidades, né, terapêuticas. Nem existia paciente fora de possibilidades terapêuticas atuais. Era só paciente fora de possibilidades terapêuticas, né? E aí eu falei para ela, mãe, olha só, né? Eu vou trabalhar com pessoas, porque o que eu quero é ajudar essas pessoas. Eu não estou nem olhando o que elas têm, ou eu não estou olhando nem, né, se elas vão morrer, mas sim eu estou olhando, né, para elas como seres humanos que precisam de ajuda. E eu estou ali para isso, né, para ajudar essas pessoas nesse momento difícil. E ali começa essa minha jornada, né? E realmente é uma jornada muito difícil, porque quando a gente vai trabalhar com a morte, né, a gente tem que entrar em contato com, né, o conceito que existe de morte dentro da nossa cultura, porque cada cultura é diferente e a nossa prega um conceito que é um conceito onde, infelizmente, nós estamos lidando com apego, né? E lidar com o apego para o desapego é muito difícil, né? Quando a pessoa morre aqui, é como se tivesse que abandonar aquela pessoa, né? Aquela pessoa vai embora. E lidar com essa ruptura do que eu tenho, né, em contato com aquela pessoa, para o que eu deixo de ter contato com aquela pessoa, abrir mão dessa pessoa é muito difícil. Então, né, o desapego, né, é dificílimo, tá? É necessário, né, ter, né, uma estrutura que seja, né, religiosa ou espiritual, né, para que a pessoa possa lidar melhor com esse desapego, porque a nossa cultura ao apego impede muitas vezes da pessoa lidar com isso. É difícil para ela, não é?
ter, né, esse rompimento com, né, aquela pessoa que está partindo, aquela pessoa que vai, né, morrer. E principalmente se é uma morte súbita. E muito pior ainda se é uma morte por suicídio. Porque a morte por suicídio, ela engloba o quê? O fracasso desta família. Essa família pensa, eu não consegui, né, lidar com a salvação desta pessoa. Eu não consegui ajudar esta pessoa. Se são os pais, eles se sentem fracassados porque não ajudou seus filhos, né? E se são, né, pessoas, né, que estão envolvidas com aquela sem uma relação parental diretamente, ela vai também se sentir, né, como uma pessoa com um peso, né, de culpa ainda assim, né? Pode ser um pouco mais leve, mas também com uma dificuldade de lidar com aquela situação, porque ela não ajudou. Então sempre vai haver uma culpabilização perante a isso, né? Essa morte por suicídio. Se é uma morte trágica, não é? Também, né, um acidente, não é? É também, né, uma morte, né, que pode ser, né, um assalto, não é? Que aí teve, né, um tiroteio, uma coisa assim, né, ou um acidente de carro, né, ou outro tipo de acidente, também é difícil, né? Se foi uma morte, né, também súbita por algum problema de saúde, também é difícil. Então, todas essas mortes repentinas, elas são muito difíceis para poder lidar, né? E aí, né, também vai ser influenciado, não é, por toda a personalidade da pessoa. Como é que ela lida com perdas? Vamos supor que seja uma pessoa que ela tem, né, um esquema de abandono. Imagina como ela vai lidar com a perda. Ela vai achar que ela está sendo abandonada. Então é complicado para lidar com a perda, né? Nós vamos ter que ver quais são os pensamentos dessa pessoa, quais são as crenças, né? Quais são as lembranças e vivências que ela já teve com o luto. E assim, quais são os conceitos que ela construiu sobre a morte para ela lidar com a perda. Nós vamos também entender, né, que toda a construção, né, que o indivíduo tem, né, na nossa cultura é que nós, né, é, vamos sempre estar pensando que nós somos imortais. Freud mesmo já disse isso, que nós destituímos o nosso caráter, né, de necessidade de sobrevivência. Então, assim, nós vivemos pensando que nós somos imortais. Então, nossos heróis, né, são imortais, né? Se a gente pode ver aí, né, por todos né, Super-Homem, né, Mulher Maravilha, e até para as crianças, né? Se elas veem os desenhos, esses desenhos, se o personagem morre, ele volta, ele ressuscita, né? Então, assim, ele não consegue lidar com a morte. É muito difícil, né? Porque não existe, né, um caráter, né, de que o ser é morrível, né? Né? Ou que o ser é mortal, tá? E aí as pessoas pensam o quê? O tempo inteiro que isso nunca vai chegar. Mas, na verdade, né, a morte faz parte, né, do ciclo da vida. Como é o ciclo da vida, né? A gente nasce, né? Cresce, se for crescer, né? Evolui, se for evoluir, a gente morre, né? Tudo é assim. Todo ser vivo vai um dia morrer, seja uma planta, um animal, não é? E os seres humanos. Então, isso faz parte da vida, né? E quando é que você já pensou nisso? Quantas vezes você já pensou nisso? E você já se preparou para isso? Porque é importante. Quando a gente trabalha, né, com, né, o luto, e quando a gente trabalha em cuidados paliativos, a gente tem que pensar sobre isso. A gente tem que pensar, né, sobre a nossa morte.
Para eu trabalhar com uma pessoa que eu vou acompanhar ela até ela morrer, eu tenho que pensar sobre a minha morte. Se eu vou trabalhar com luto, né, dentro do meu consultório, eu tenho que ter elaborado o meu próprio luto, porque senão vai ser difícil de eu atender essas pessoas, né? Se eu vou, né, cuidar de uma pessoa e de uma família, né, para acompanhar elas, né, neste processo de, né, acompanhar até a morte daquela pessoa e preparar essa pessoa para enfrentar esta morte, eu tenho que estar com a minha morte elaborada, né? E isso é muito importante para mim, né? E isso já foi conversado aqui na minha família muitas vezes. E a minha família, né? Todos nós temos assim, né? Um diálogo muito franco e muito aberto e um diálogo bem elaborado sobre isso, né? Eu venho de uma família, né? Onde isso não era muito falado. E foi falado a partir de todo esse meu trabalho, da construção, né, desse meu trabalho, né? E hoje em dia a gente fala isso de uma coisa, de uma forma muito tranquila, né? E eu passei por lutos, né, dos meus avós, né? Eu tenho hoje meus pais estão vivos, eu tenho minha mãe com 82 anos, eu tenho meu pai com 86 anos, né? Mas eles têm os lutos elaborados, né? Por exemplo, meu pai, ele diz, né, que ele acredita em energia e que a energia dele vai para um beija-flor, para os beija-flores, né? Para beija-flores. E aí, então, uma atividade que ele faz, ele é artista plástico, né? Ele pinta. E aí ele pintou para mim, né, um quadro com um beija-flor. Ele pintou três beija-flores para minha filha, né, mais velha. Ele pintou dois beija-flores para minha filha mais nova, um beija-flor, né? E quando ele deu esses quadros, né, a gente conseguiu entender, né, que três beija-flores sou eu e minhas duas filhas. A minha filha, que é mais velha, é ela e a minha outra filha. E a minha filha mais nova é ela. Então, assim, na decorrência, né, normal, no percurso da vida, né, isso provavelmente vai acontecer, né? Nós três, né? Depois, né? Ela e a irmã, minha filha mais velha, e depois a outra, né? Pode ser que aí aconteça, né? De uma forma diferente, né? Porque a gente não sabe quem é que pode morrer primeiro, né? Mas ele quis simbolizar, assim, o ciclo, o curso natural da vida, né? E aí ele deu esses quadros para que a gente possa lembrar dele. Quando a gente olha para o quadro, o meu está aqui na minha sala, quando eu olho aqui para o meu quadro, eu vejo ele aqui, né? E ele já deu isso, porque o dia que ele partir, eu vou continuar vendo ele aqui. E quando eu olhar um beija-flor, eu vou olhar para ele, né? E quando eu elaborei a minha morte, eu falo, né, com muita tranquilidade, com muita, né, segurança, né, que eu quero morrer, eu quero ser cremado, e eu quero que nas minhas cinzas coloquem purpurina, né? Porque eu gosto de purpurina, eu sou colorida, eu gosto de brilho, eu gosto de luz, eu gosto de cor, né? E aí eu adoro purpurina, eu acho que tem tudo a ver comigo, glitter tem tudo a ver comigo, e eu quero que bote nas minhas cinzas glitter, né? E sempre que a gente fala sobre isso, a gente ri, a gente brinca, fica leve, né? E até falo, olha, eu vou patentear aí, né? Porque os gays vão tudo querer, né? Virar, né? Gay como eu, né? Que eu tenho essa alma, assim, né? De drag queen, né? Então, assim, eu falo que, né, os drag queen vão querer tudo, né, como eu, né? Virar purpurina. Então, né, essa coisa assim, né, extravagante, perua que eu sou, né, vai virar purpurina, né? Então todo mundo ri, brinca e fala, né, que essa purpurina aí que eu vou, né, que eu vou brilhar, né, e tudo, né, vai ser uma coisa leve, né? E as purpurinas já estão compradas, já tem os potes aqui, porque eu não vou trazer isso, né? Ah, depois.
né? Ainda vão ir comprar as purpurinas? Não, já estão aqui. Então, assim, pega a purpurina e joga aqui junto com as minhas cinzas e faz isso, né? E fica uma coisa engraçada, fica leve, fica mais fácil, e a gente vai trabalhando assim, e as coisas foram ficando mais tranquilas. E a partir daí minha mãe falou: eu também quero, né? Eu sempre quis ser cremada, então eu também quero, né? E isso vai trazendo uma leveza, a gente vai conversando sobre a morte, tudo fica mais leve, né? E quando, né, eu vou trabalhando isso também, né? Quando eu vou falando com os pacientes e que eu vou falando sobre isso, né? Eu vou entrando com esse assunto, né? E eles vão até rindo, brincando, eles vão ficando também mais leves, eles vão falando com mais leveza sobre sua morte, e eles vão, né, de alguma maneira trazendo essa sensação, né, de também poder falar disso de uma certa leveza, com uma, né, até com, né, sorrir, brincar, não é, não ser um peso, porque não precisa ser um peso, não é? Já que todo mundo vai morrer, porque a única certeza que nós temos é que um dia nós vamos morrer, né? E isso pode ser uma coisa leve, não precisa ser uma coisa ruim, não precisa ser algo pesado, né? E aí, né? A gente pode pensar nisso de uma forma, né, que seja mais flexível, né, e de uma forma que seja mais, né, alegre, né, tá? Então, né, a gente também, né, tem que entender, né, que claro, né, que é difícil, né, passar também, né, pelos estágios de luto, né? E quando a gente fala sobre o luto, né, cada um vai viver o luto sob um ponto de vista, né? Mas que Balbin, né, que foi o primeiro aí a estudar o luto, né? Ele tem uma trilogia, né, que ele vai falar primeiro sobre o apego, né, que o apego é construído, né? Construído lá, né, com a mãe, e ele é fundamental. Ele tem que ter uma relação muito intensa, muito profunda, porque o apego, nessa construção do apego, né? Ela vai ser fundamental para que esse primeiro apego, né, ele possa suprir a necessidade básica dessa criança, né? E aí também a gente depois vê isso, né, na terapia do esquema, né, que essa construção bem elaborada vai fazer com que essa pessoa, não é, possa então, né, ter uma criança mais saudável dentro de si, um adulto mais saudável também, não é? Tendo, né, é, essa necessidade básica suprida, tá? E aí, né, depois ele vai falar também, né, sobre, né, o luto, né, Balbi, né, e um seguidor, né, dele que eu gosto bastante, que é o Parks, né, que eu estudo ele, né, ele identificou, não é? Estágios, né, do luto, né, que são bem importantes, tá? E que esses estágios, né, do luto, que Parkinson identificou, né, o primeiro estágio, né, que é o alarme, né, logo que a pessoa recebe é, a informação, né, esse anúncio, né, do que o outro morreu, o ente querido, né, morreu, tá? Essa pessoa entra nesse estado de alarme, né? Que é um estado de estresse, né? Ele vai ser caracterizado por alterações fisiológicas. O corpo, né? Ele entra ali num estado, né, desorganizado, né? Porque vai aumentar a pressão sanguínea, né? Os batimentos cardíacos, né? Vai ser esse estado, né, intenso que a pessoa entra no alarme porque, né, tudo vai alterar no corpo dela como se ela tivesse ali recebendo uma ameaça, né? Ela está sendo ameaçada, né? E ela tem que entrar nesse estado de alarme para se proteger, né? Porque é muito ruim, muito intenso receber uma notícia que seu ente querido morreu, né? Depois ela entra no segundo estágio, que é o estágio de topor, né? A pessoa, ela vai parecer assim como se ela tivesse, né, afetada pela perda, né?
mas ela, na verdade, ela está tentando, né, se proteger. Então, assim, ela é como se ela tivesse assim toporizada. Então, por mais que ela esteja, né, afetada pela perda, a sensação que vai ter é como se ela não tivesse. É como se ela tivesse assim, aquele estado assim que ela fica assim meio flutuando, né? Meio não estou aqui, né? Porque ela está toporizada. Então, é esse estado do topor. Depois ela vai entrar no estado que a gente chama de estado de procura. Sabe aquela sensação assim? Ah, né? Tocou a campainha na hora que a pessoa tá chegando em casa, né? Abriu a porta, né? E aí, né? A hora que ela mandava uma mensagem, né? Aí chega uma mensagem, ai, é ela, né? Então, né? Dá a sensação de que a pessoa tá mandando uma mensagem, mas não é, né? Então tem essa sensação da procura, né? A hora que abre a porta, né? E tem a sensação de que a pessoa está chegando, né? Manda uma mensagem, né? Alguém manda, né? E aí acha que é a pessoa, e aí é a procura. É esse estágio, né? De estar assim, tendo a sensação de que a pessoa está aqui por perto, né? E ela não tá, tá? Isso se chama procura. O outro estágio é o estágio da depressão, né? Onde a pessoa que perdeu, ela se encolhe um pouquinho, ela se reclui, né? Ela vai entrar no estágio de isolamento, porque é justamente nesse momento em que ela vai necessitar, né, se reformular. Então, assim, nada faz sentido. Por exemplo, né, se ela gostava de ir no shopping, ela não quer ir. Se ela gostava de ir numa festa, ela não quer ir. Se ela gostava de passear, ela não quer. Ela se isola. Se ela gostava de falar com os amigos, ela não quer. Ela se isola para ela conseguir, né, se reformular. A vida parece não ter muita esperança. O futuro, né? Há uma desesperança sobre o futuro, né? Não quer pensar muito nas coisas do futuro, né? E ela está reformulando tudo, tá? Para depois ela entrar no estágio que, né, Parker chama de recuperação e reorganização. Aí sim, né, é um estágio onde a pessoa vai continuar a vida, um estágio de perspectiva, né? Onde ela vai começar a ter novos projetos, onde ela vai começar, né, a olhar para o futuro com uma esperança, com propósito de vida, olhar com, né, uma elaboração, sabendo que a sua vida continua, apesar da outra pessoa não estar mais ali, tá? E aí, né, ela passou por todos os estágios do luto. Quanto tempo dura esses estágios? Depende, né? Depende de pessoa para pessoa, né? Mas com certeza, né, existe, né, um período, pelo menos, né, um período de um ano. Por quê? Porque todas as pessoas elas precisam viver os momentos certos para o luto, né? Que são o quê? Não é? Ó, o momento que a pessoa fazia aniversário, né? Os momentos das datas festivas, né? Vamos supor que seja uma família que comemore Natal, né? Que comemore Páscoa, né? Então, essas datas festivas, elas são importantes, né? Então, ela vai ter que passar, né? Pelo aniversário da pessoa, sem a pessoa, né? Porque a pessoa morreu, né? Pelo Natal, sem a pessoa, né? Pela Páscoa, sem a pessoa, né? Então, né? Pouca pessoa comemore, não é? Festa junina, sem a pessoa. E aí, essas festas todas que ela comemorar, sem a pessoa. E aí, como vai ser? Passar por essas festas, né? Sem a pessoa. Fora isso, o ano, né? Que a pessoa faleceu. Então, imagina passar por tudo isso sem a pessoa. Então, este período de um ano é um período onde vai ser doloroso, vai ser difícil passar por este um ano todo sem a pessoa, tá? Então, todo este momento aí do luto é um momento bastante difícil, esse primeiro ano todo sem essa pessoa, tá? E aí, né, nós vamos ter que estar ali, né?
apoiando esta pessoa, se ela, caso, né, procurou a gente para fazer este trabalho com a gente, tá? Outra coisa que também é importante, né, é a gente conseguir entender que existe, né, o luto patológico, né? E como é esse luto patológico? Quando a pessoa, né, ela perpetua, né, este luto. Então ela não consegue sair de uma fase, né, e ela fica presa a uma dessas fases. E esse luto, então, demora muito a ser elaborado. Tem pessoas que demoram a sair disso aqui, fica muito tempo, não é? E ficam, às vezes, até anos e anos para elaborar esse luto. Ficam presas a isso. Elas não conseguem passar por determinadas situações. Por exemplo, não conseguem doar as roupas da pessoa que faleceu, né? Elas mantêm o quarto da pessoa intacto, não é? Elas não conseguem, não é? Prosseguir com a sua vida, né? Elas não conseguem fazer as atividades que elas antes faziam, tá? Então elas permanecem presas, né, a algum estágio aqui do luto, tá? E continuam cultuando o morto, tá bem? Como eu trabalhei, né, em hospital oncológico, eu passei por situações que eram muito ruins, né? Eu chefiei depois do INCA, eu saí de lá, né? Eu fui implantar e chefiar um serviço de oncologia do Hospital Mário Crave, que é um hospital, né, aqui do Rio de Janeiro. Então, eu trabalhei no Foi serviço. jogando do lado esquerdo, inclusive, o Paniagua. Ele vinha jogando como ponta direita, o Miguel estava lá Peraí, de centroavante, né? O treinador botou. alguém, alguém deixou aberto aí. Então, eu chefiei lá, né? E eu fui implantar o serviço de psico-oncologia desse hospital, e lá tinha o serviço, lá tinha o setor, né? De, é, é, de, é, de pediatria, tá? E lá na pediatria, né, eu vi às vezes, né, logo no início, né, que eu estava, eu tive que tomar bastante cuidado, porque as pessoas às vezes queriam fazer festa de aniversário de criança. E aí né, a gente vai para o hospital, às vezes você não tem experiência, né? Porque o outro que eu tinha trabalhado, né, era só, né, em cuidados paliativos com adulto, e aí você vai para o serviço de, né, para chefiar o hospital todo, implantar um serviço de psico-oncologia, e de repente você para lá no setor, né, de pediatria, e você é pega de surpresa quando você de repente vê uma festa para dentro da pediatria para as crianças, e cadê a criança? A criança está no porta-retrato porque ela já tinha falecido. Você leva um susto, que é isso? O que está acontecendo aqui? Uma festa para quem? Para o falecido? Era uma criança que tinha falecido com um bolo, com bolas, com enfeites, com tudo, né? E aí você passa a fazer uma entrevista, né? O quê? Né? E aí isso era algo que acontecia. As pessoas queriam fazer festa para a criança que faleceu dentro do hospital, com crianças que tinham câncer. É coisa absurda, né? Então vocês veem que as pessoas cultuam, né, os seus mortos. Só que não pode ser. Você quer cultuar, vai estar dentro de casa, vai fazer uma terapia, vai ficar bom. Ou então vai fazer, né, mas dentro de um hospital, com crianças com câncer? Isso é um absurdo, né? Então, né, nós temos que ter né, todos os cuidados, né? Mas assim, como você não sabe, né, você pega de surpresa. E você depois tem que ter todos esses cuidados, né? Mas as pessoas fazem isso. Então você vê que a pessoa, ela está, né, no luto patológico. Isso é um luto patológico, né? Você fazer uma festa de aniversário para alguém que morreu. E, sério, né? Então,
existe o luto patológico, nós vamos ter que tratar, né, se a pessoa te procurar, tá? Mas tem pessoas que não vão procurar, infelizmente. E vão fazer umas coisas assim absurdas, não é? Difícil, né? Tá bem? Então, a vivência do luto, né, na perda, né, é uma experiência muito assustadora, muito dolorosa, né? Se a pessoa ela se desorganiza, principalmente quando é uma criança, né? As pessoas não estão preparadas para isso. A pessoa está preparada para o ciclo natural da vida. Primeiro morrem quem, né? Os mais velhos, para depois morrerem os mais novos, né? Primeiro morrem os pais, para depois morrerem os filhos. Quando isso acontece de uma forma, né, que é diferente, né, numa ordem diferente, né, é muito mais sofrido, né? É muito mais difícil. As pessoas têm que se reorganizar, né? E principalmente na nossa sociedade ocidental, como eu falei, o culto ao apego, ele é primordial. Então, assim, perder é extremamente pavoroso, é horrível, né? Não tem, né, uma coisa que é, né, que é trabalhado aqui para que esses valores, né, que são valores, né, espirituais, né, possam ter significados, né, onde sejam, né, implementados nesses valores para que a gente possa entender, né, que a gente tem que fazer é o desapego e não o apego, né? E que, como eu falei, que na vida a gente tem a única certeza é que nós vamos morrer e que aqui é só uma passagem realmente, né? E que a finitude, ela é certa. E que nós vamos ter que passar por sentimentos, não é? De aceitação. Nós temos que aceitar a nossa morte. E temos que estar preparados para isso com leveza, para que a gente possa trabalhar com os nossos pacientes. Isso é a coisa mais certa que nós temos que fazer, né? Para que a gente possa ter, né, um luto sem nenhuma complicação, né? Isso é a coisa mais natural, mais fácil, a coisa mais, né, espontânea que a gente possa ter. E para isso nós temos que receber nosso paciente sempre com uma comunicação empática, com muito acolhimento, não é? Com o nosso coração, né, aberto para sermos receptivos no momento em que o nosso paciente chega no nosso consultório, porque isso é fundamental e isso vai, né, implementar para aquele paciente o que ele está precisando, porque ele está naquele momento muito vulnerável e ele realmente está precisando, né, de muita atenção, né? Ele está precisando de muito acolhimento, porque é muito difícil, né? Ele está, muitas vezes, o comportamento dele é aéreo, né? Ele está com, às vezes, com isolamento social, né? Ele está, né, sonhando, às vezes, com a pessoa que faleceu, né? Ele está evitando coisas da pessoa, né? Às vezes está procurando para a pessoa, né? Às vezes está até buscando os objetos da pessoa ou evitando os objetos da pessoa, né? Então, assim, é difícil, né? Emocionalmente, ele está com tristeza, às vezes está com raiva, às vezes está com ansiedade, está com angústia, está se sentindo culpado, que todo mundo sente culpa quando perde alguém. Ah, eu podia ter feito mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Todas as pessoas sentem culpa quando morre um ente querido. É natural se sentir culpado, tá? E às vezes com uma culpa maior, às vezes com uma culpa menor, mas é natural, tá? Então, né, às vezes se sente desamparado, às vezes tem autorrecriminação, se sente abandonado. Então, olha quantas emoções, não é? Frustrado, tá? Irritado. Então, a gente tem que ver todas essas emoções. É muito difícil, né? E, né, fora isso, né, às vezes existem crenças, ele me deixou, ele me abandonou, Deus é cruel, muitas pessoas rompem com Deus, né? Ah, eu acreditava tanto em Deus e Deus fez isso comigo, não é? Então Deus quer me castigar, né? Deus é cruel, tá? Eu nunca mais vou saber viver sem ele, sem ela, né?
Como é que isso aconteceu na minha vida? Então, muitas cognições disfuncionais também, tá? Então, isso é muito importante a gente ver, a gente entender, né? E psicoeducar sobre a morte, né? Que a morte é inevitável, porque todos nós vamos morrer, é o ciclo natural da vida, né? Explicar que muitas vezes as pessoas brigam mesmo com Deus, mas que depois vão fazer as pazes, né? E que, né? É natural isso, né? E que a pessoa, né? Ninguém abandonou, né? Mas que realmente isso pode ter a sensação de abandono e que a culpa, né? Todo mundo sente quando perde um ente querido, tá? Então, isso também é fundamental, né? Então, assim, quando a gente trabalha, né, com a hipnose, né, a gente pode trabalhar, né, primeiro fazendo com que essa pessoa identifique, né, que lugar, né, a gente gostaria que essa pessoa estivesse. Então, aonde você gostaria que seu ente querido estivesse agora? Qual lugar que você gostaria que ele estivesse agora, tá? Então, primeiro é essa, né? Onde que você gostaria? Que lugar você gostaria que ele tivesse? Você pode pensar neste lugar? Como seria este lugar para você? Então eu peço para fechar os olhos, né? Para poder relaxar, respirar, e imaginar este lugar. Então, onde é este lugar? Como é este lugar? Você pode criar este lugar? Então, me diz como é esse lugar. E aí a pessoa, ela vai imaginar, né, este lugar, ela pode imaginar, se ela tiver uma religião, de acordo com a religião dela. Mas se ela também não tiver, ela pode imaginar o lugar que ela desejar. E aí ela vai imaginar este lugar, ela vai criar este lugar. Às vezes ela tem uma religião e ela já vai falar sobre este lugar, que é o lugar, né, que ela acredita dentro, da, da religião dela, dentro da filosofia dela de vida, né, da filosofia que ela estuda, tá? E aí ela vai botar a pessoa dentro daquele lugar que ela acredita, tá? E aí ela cria este lugar. Porque muitas vezes, né, a pessoa, quando perde alguém, né, ela lida com esta perda e com esta perda física. A pessoa não existe mais aqui. E quando a pessoa não existe mais aqui, ela não existe mais neste mundo, né, que é um mundo físico, a pessoa deixa de existir. Mas onde essa pessoa está? Cadê ela? Onde é que ela está? Né? Então, se ela deixa de existir aqui, né, ela deixa de ser concreta, não existe mais, né? Mas se ela está em algum lugar, né? Como é que é este lugar? Quando a pessoa cria este lugar, ela passa a existir. E quando ela passa a existir em algum lugar, não fica esse vazio de não existe aqui. Porque aí ela tem agora um significado, né? Ela consegue imaginar e ver o lugar que esta pessoa existe. Então ela vai criar uma conexão com essa pessoa. Então, o primeiro exercício de hipnose é este lugar, criar este lugar sagrado que essa pessoa está, que esta pessoa, né, se encontra. E neste lugar que essa pessoa se encontra, eu posso me encontrar com este lugar. Então, este é o segundo exercício, o encontro, onde eu vou me encontrar com esta pessoa. E neste encontro que eu vou com esta pessoa, eu posso falar tudo o que eu quiser. E eu posso escutar
o que essa pessoa tem para me dizer. Então, no encontro com esta pessoa, não é? Às vezes existem situações em aberto. Imagina se a pessoa perdeu um ente querido de morte súbita. Ou se essa pessoa perdeu um ente querido, não é? Com uma bala perdida. Ou num assalto, ou num acidente de carro. Quando existe um encontro, tudo aquilo que não foi falado, porque não teve tempo de ser falado, pode ser falado neste encontro. As coisas podem, que não foram ditas, as coisas que estão em aberto, elas podem ser fechadas. As pessoas podem ir lá, né, se conectar e falar. Então, a pessoa que perdeu esse ente querido pode dizer o que não disse, falar o que não pôde falar. Aquilo que estava em aberto pode ser fechado. Então, há uma comunicação entre, né, aquela pessoa, né, que perdeu esse ente querido com o ente querido dela. E essas situações, elas podem ser elaboradas. Então, a pessoa vai fazer este encontro e também vai poder escutar o que este ente querido não pode dizer, né? E aí vai haver, né, o fechamento de situações. Alguém quer falar? E aí, deste encontro, podemos fazer outros encontros. Não precisa ser só um, né? E neste encontro a gente faz, né? Um encontro, outro encontro, até haver um momento onde há uma aceitação e há uma despedida, onde o ente querido fica neste lugar e, né, a pessoa fica aqui. Havendo assim uma aceitação de deixar este ente querido lá e ficar aqui. Havendo essa aceitação, tudo fica muito mais leve, tudo fica muito mais fácil, tudo fica muito mais tranquilo. Tudo, né, fica elaborado neste momento, né? Então, né, neste encontro, né, nós podemos, né, fechar essas situações, não é? E podemos trabalhar a aceitação também, né? Quando eu perdi o meu avô, né, que foi uma figura muito importante na minha vida, né, porque meus pais trabalhavam, eu ficava na casa da minha avó. Quando eu voltava do colégio, meu avô me pegava do colégio, no colégio e levava para casa dele, minha avó também, né, meus avós maternos, né. Eu ficava com a minha avó, minha madrinha, né, meu avô, meu padrinho, eu ficava lá. E eu fui neta única até vi meu irmão, que eu tinha 9 anos de idade. Então, assim, e meu primo, eu tinha 15 anos de idade. Então, não, então eles davam toda a atenção para mim, tá? E eu ficava na casa deles, né? E quando eu perdi meu avô, né? Eu lembro, eu tinha acabado de dar aula do nosso curso, né? Do IBH, lá no Pinel. Eu tinha acabado de dar aula, eu tinha ido com meu marido, com minhas filhas, eram pequenas, nós estávamos lá aqui no Shopping Rio Sul, aqui em Botafogo, e eu tinha acabado de chegar no shopping, né? E eu recebo um telefonema do, da vizinha, né? E ela fala assim, para mim, né? Cristine, vem aqui para casa dos seus avós, porque seu avô faleceu. E assim, o que que aconteceu? Eu entro no estado de alarme, eu dou um grito bem alto e eu desmaio, né? Então, assim, meu marido me segura porque eu desmaio. Meu avô falece aos 73 anos, engasgado.
ele era pessoa super importante na minha vida, né? Então, assim, a notícia foi extremamente desagradável, né? Eu não fui preparada para receber uma notícia dessa, né? Por mais que eu tivesse elaborado toda, né, a situação de morte, de tudo, eu não esperava que ninguém pudesse me dar uma notícia de falecimento do meu avô, assim, vem para casa do seu avô, que seu avô faleceu. Meu avô morreu, simplesmente, engasgado. Então, assim, meu avô não tinha doença nenhuma, meu avô era lúcido, orientado, perfeito, super musculoso, né? Assim, e ele morre engasgado, né? Então é uma coisa muito difícil da gente, né, de repente, escutar uma notícia dessa, né? E para mim, né, realmente foi assim, terrível. Eu fui, né, para casa do meu avô, né, meu marido foi uma das pessoas que foi, né, imediatamente resolver tudo, né? E quando eu fui, né, já para a capela, né, e tudo, para poder, né, lá, né, entrar em contato com meu avô, né? A primeira coisa que eu fiz foi do lado dele, né, falar para ele, falei, eu vou aproveitar para fazer uma hipnose no meu avô, né? Então, eu falei assim, meu avô tá morto, eu vou aproveitar, né? E aí, né, na verdade, eu cheguei do lado do meu avô e falei, olha, né, vamos fazer o seguinte, o senhor vai, né, já que eu trabalhava já com luto e tudo, mas o senhor, vamos fazer o seguinte, o senhor gostaria, né, que o senhor pudesse ir para um lugar muito especial e que o senhor fosse para o Jardim das Margaridas. Engraçado porque eu gosto muito de violetas, de hortênsias, né? Mas eu falei Jardim das Margaridas, não sei por quê. E aí falei Jardim das Margaridas. O senhor vai para o Jardim das Margaridas, né? Lá tem uma grama bem verdinha, né? Tem um céu muito azul, tem umas nuvens brancas, né? E tem um banco. E o senhor vai lá, o senhor senta lá, o senhor fica me esperando que um dia eu vou chegar. E todos nós vamos para lá, né? E foi assim que eu consegui elaborar melhor o meu luto, né? E eu, com a minha avó, sempre falava: vovô tá lá te esperando no Jardim das Margaridas. E a minha avó só morreu com 98 anos. Então ela esperou bastante tempo para ir para o Jardim das Margaridas, né? E sempre quando eu penso nesse Jardim das Margaridas, está meu avô, minha avó. E os meus cachorrinhos que já morreram já foram para lá também, né? Tem já, né? Aí quando eu penso, eu falo assim, olha. Minha mãe, eu falo, mamãe, vai para o Jardim das Margaridas, né? Então, assim, eu falo, ó, papai vai para o Jardim das Margaridas, né? Então, assim, eu falo para as pessoas irem para lá, porque um dia eu vou chegar lá também, né? Vou chegar toda purpurinada, né? Mas eu chego lá também, né? Então, assim, para mim sempre é muito mais fácil quando eu penso assim, né? Então, assim, o lugar para mim está elaborado, né? E aí, quando eu penso neles, né? E quando eu quero conversar com eles, né? Às vezes eu vou lá no Jardim das Margaridas, já fui lá algumas vezes, né? Hoje em dia nem visito mais tanto lá, mas quando eu penso, eles estão lá. E tudo é muito mais fácil. E quando eu converso isso com meus pacientes, também é muito mais fácil, porque eles conseguem entender muito melhor, não é? O que é isso, tá? Então, assim, estar lá, né, do lado do meu avô e falar, vai para o Jardim das Margaridas, foi o mais fácil para eu entender e também trabalhar o meu luto. E quando eu falava para minha avó, vai para o Jardim das Margaridas, quando você morrer, não é? Era mais fácil também para ela entender que seria muito mais fácil ela ir para lá e ficar do lado do meu avô, já que ela sempre amou tanto meu avô, não é? E ela gostaria de estar do lado dele quando ela morresse também, né? Então, né, são estratégias que a gente vai fazendo para a gente lidar, né, com o nosso luto, com a nossa morte também, né? Se preparar para a nossa morte também, tá? Então, né, quando a gente vai trazendo, né, essas estratégias, tudo fica mais fácil, né? Então, eu recebi, né, um aluno, né?
de hipnose, que fez minha pós-graduação, né? Que a gente tem uma pós-graduação aqui, né? Doutor João Jorge dá aula com a gente, né? Doutora Osmar dá aula com a gente, doutora Márcia dá aula com a gente, né? Na nossa pós, né? Aqui no Rio de Janeiro, na Universidade Celso Lisboa, pós-graduação de hipnose. E, né, eu recebi um aluno que fez pós com a gente e ele veio falando que ele estava há 2 anos já fazendo terapia, porque ele é psicólogo, e não conseguia elaborar o luto dele. Porque ele perdeu a mãe dele, que era uma pessoa que ele amava demais, e a mãe dele morreu, né? E teve uma morte, né? Que ele acompanhou, que foi uma morte difícil, porque ela sofreu, porque foi uma morte, né? Por problemas de saúde. E ele acompanhou a mãe, foi um sofrimento, né? E quando a mãe dele morreu, ele não estava em casa, né? E ele se sentia culpado por isso, né? E quando ela saiu de casa, ele teve que sair, né, pelo elevador e que ele já estava em casa e ela saiu na maca, né? E botaram em pé e ele teve que ficar no elevador com ela em pé, morta. E ele teve que ficar olhando para ela e aquilo foi muito traumático para ele. Fora isso, ele queria ter dado para ela, né? Uma casa que ele não deu, e ele também gostaria de ter dado, né, agora, quando ela estava mais, né, já tinha descoberto a doença dela, uma viagem para ela, né, que seria uma viagem para o Nordeste, onde ela nasceu e tudo, mas que pela situação também, né, da doença, ele não conseguiu levá-la, de volta para o lugar que ela tinha nascido, né? E aí ele não conseguiu nem dar a viagem, nem dar a casa. Assim, né, ele lá no consultório, né, ele começou a falar sobre isso e que já estava 2 anos tratando, mas que ele estava muito mal, né, que ele não conseguiu dar a viagem, não conseguiu dar a casa e que ele tinha essa imagem muito fixa na mente dele, né? Eu fui conversando com ele, aí ele me disse, né, que ele era pastor, né? Evangélico e que ele, né, quando a mãezinha dele morreu, né, que ele que fez, né, a cerimônia ali, né, no velório dela, e aí nesse velório, né, ele que fez as orações, né, e que ele, então, né, ele levou de volta, né, para esse, né, lugar, né, é, ele que conduziu, né, toda a cerimônia, né, que ele então tinha, né, levado ela, né, de volta para a morada, né, de Deus, né, e que ele, né, tinha dado essa, né, essa possibilidade, né, de dele ter feito esse, essa, essa celebração, tá? E aí eu fui conversando com ele, né, e falando para ele, né? Então, já que ele tinha feito isso, né, ele tinha dado a melhor morada para a mãe dele, né? Se ele tinha dado a melhor morada para a mãe dele, né, ele conseguiu dar e realizar, né, para ela, né, essa, esse, esse lugar, né? E onde é que a mãe dele estava agora? E ele disse para mim, né, que a mãe dele estava, né, no céu, né, que a mãe dele estava sentada, né? Que ele conseguia ver a mãe dele sentada, né? Tudo de olhos abertos, né? Porque foi uma hipnose conversacional, né? Uma hipnose ericksoniana, né? Então, assim, a mãe dele estava sentada numa pedra, né? E aí ele via, né, a mãe dele ali, ele conseguia ver a mãe dele, né? Tudo com uma veste branca, né? Do lado de Jesus, né? E foi ele, né? Descrevendo esse lugar bonito, era uma relva bem verdinha, né? Tinha o céu bem azul, né? E que ela estava conversando com Jesus tão calma e tão tranquila, livre de qualquer sofrimento, de qualquer dor, de qualquer coisa ruim. E ela se sentia
tão bem ali, ela estava feliz, né? Se sentia amparada, né? Se sentia bem, né? Que ele conseguia ver que ela estava na melhor morada dela, né? E que ela estava sendo acolhida por Jesus, né? E que ela tinha feito, né, essa passagem, né, para lá, e ela estava ótima, né? E aí eu conversei com ele, dizendo que ele tinha dado então a melhor morada para ela, né? Que não existia melhor morada do que ali, junto com Jesus. E foi ele que fez, né, com que ela fosse para lá. Ele conseguiu, né, através, né, de toda essa celebração, de todas as palavras que ele falou, de toda a oração que ele fez, né? Todo o ritual que ele fez, levar a mãe dele para este lugar junto de Jesus. E que agora ele via isso realmente, que ela estava na melhor morada. E foi ele que encaminhou a mãe dele para lá, né? Foi ele que conseguiu, né? Levar a mãe dele para lá, né? E que ele realmente, né, deu também para ela a melhor viagem, que é a viagem eterna, né? Nesse descanso eterno, nesta melhor morada, né? E quando ele, né, conseguiu, claro que isso demorou, né, foi muito elaborado. Quando ele conseguiu, né, neste, né, vamos botar assim, né, transe hipnótico, né, perceber tudo isso, né, ele se sentiu tão bem, né? Também, porque ele conseguiu realmente perceber tudo que ele tinha feito pela mãe dele, fora não só isso, mas em toda a trajetória da doença, o quanto que ele apoiou, o quanto ele foi um filho presente, o quanto que ele, né, sentiu ali do lado dela, amparando, né, cuidando, né, dando todo o apoio, né, todo carinho, toda atenção, né, e que ele realmente, né, pôde depois, né, conduzir ela para esse, né, momento, né, especial, né, e estar ali olhando e percebendo e visualizando isso, né, tudo que ele tinha feito por ela. E nesse momento ele fecha isso. Então, olha como é lindo, né? Ele vê, né, aonde ela estava agora, dentro da religião dele. Porque essa é a religião dele, é o que ele acredita, o que é importante é o que ele acredita. E ele fecha essa situação. E ele consegue, então, elaborar isso dentro dele. Porque é na crença dele, não é na minha, é na crença dele. O que é importante é a crença dele. E dentro da crença dele, né? Da fé dele, da religião dele, né? Ele elabora isso. E aí, então, né? Ele fecha isso. E ele tem a transformação daquela mãe que estava no elevador para essa mãe agora, sentada nesta pedra com as vestes brancas do lado de Jesus, nesse lindo ambiente. E aquilo fica, né? Um imprint na mente dele. E é isso que ele vai levar. E é isso que depois ele me dá os feedbacks, né? Ele faz, né? Então, né? A partir daí, né? Ele vem, né? E pode me dizer quanto que ele ficou bem, né? E aí ele me dá um follow-up, né? Depois de um tempo, quanto que ele ficou ótimo, quanto que ele ficou bem, né? Através de, né, um encontro que eu tive com ele. Porque, na verdade, não foi o encontro que eu tive com ele, foi o encontro que ele teve com a mãe dele. E este encontro, né, pôde realmente elaborar o luto dele. E isso é importante, não é? E quantos outros encontros as pessoas podem ter para elaborar os seus lutos e fechar essas situações que estão em aberto com seus entes queridos, tá? Vamos trazer esses encontros, vamos fazer esses encontros e elaborar isso, né? Ok?
E aí, né, vou passar aqui, então, para os pacientes, né, que têm doenças crônicas ou em cuidados paliativos, né? Quando eles recebem o diagnóstico, né, que há negação, né, que tem que haver, né, muitas vezes aquele pensamento, né, olha, né, eu vou morrer, é uma finitude, né, que é tomado por medo, ansiedade, impotência, o que que eu posso fazer, né? Por sentimentos, né, de raiva, de tristeza, de insegurança, né, comportamentos, né, de negação, de isolamento, né, de evitação. E aí a gente pode falar, né, de uma grande, né, autora, né, de pesquisadora, que é a Elizabeth Kubler-Ross, né, que vem trazendo toda aí as estratégias dela, né? Falando sobre, né, os momentos que um paciente de cuidados paliativos, né, passa, né? Que é o primeiro estágio, né, que é o choque, a negação da doença, né? Claro que esses estágios eles mudam, né? Assim também como eu não falei, que também os estágios do luto também mudam. A pessoa não precisa passar por todos eles, né? E nem precisa seguir aquela ordem, mas eles flutuam, né? Assim também como os estágios, né, de um paciente em cuidados paliativos que também podem, não precisa passar por todos, né? E que também podem, não precisam seguir a ordem, né? Mas eu vou colocar aqui uma ordem, né? Então, o primeiro é o choque, a negação, né? A pessoa fica, né, perplexa diante, né, de um diagnóstico, né, e um prognóstico, né, de um cuidado paliativo, né, de uma recusa, né, acreditar no diagnóstico, né, vai negar que algo esteja errado, né, com ela mesma, né, e aí vai, né, vai ter uma raiva, né, vai poder se irritar, se frustrar, não é? É difícil, né? Muito difícil aceitar isso, né? E aí vai para barganha, né? Vai fazer juras, promessas, não é? Ah, né? Vai querer a salvação através dessa negociação, né? Para tentar, né? Ver se tem essa cura, né? Pode entrar para o estado de depressão também, né? Vai se isolar, não é? Não vai querer, não vai se interessar mais por nada, né? Vai até podendo, né, afetar, né, eventualmente, né, a ter ideias até mesmo suicida. E tem pessoas que se suicidam, então é muito importante ficar atento, porque tem realmente pessoas que podem cometer o suicídio, tá? Até provocar, né, a chegar, né, num estágio que é o estágio de aceitação, né, onde a morte, né, vai ter que ser aceita e, não é algo inevitável, porque já falamos que faz parte, né, do ciclo natural da vida. Então, aceitar a morte, né, faz parte aí, né, de tentar, né, simplesmente viver, né, cada dia, como uma experiência, né, porque aceitação não significa, não é, vou aceitar e vou me deprimir, ou vou aceitar e não vou fazer nada. Não, aceitar como algo natural, mas eu continuo vivendo, eu estou aqui. Não significa dizer que aceitar eu não vou fazer nada, né? Aceitar significa eu vou continuar aqui, né? Então isso, não é viver cada dia, né? É aumentar a qualidade de vida, né? É proporcionar coisas, né? Que baixe a ansiedade, né? Que sinta bem, tá? Proporcionar espiritualidade, né? Porque é muito importante, né? Trabalhar também os aspectos psicológicos que são fundamentais para que a pessoa também sinta-se bem. Então, ela tem que ter qualidade de vida. Qualidade de vida. Hoje estou vivo. Então hoje eu tenho que estar bem, né? O que que eu posso fazer para ficar bem, né? Então tem que ver isso. E, inclusive, né, os médicos, né, proporcionar a qualidade de vida da pessoa, né, para que ela não se sinta mal, né, para que ela possa viver bem. Então, tudo que eu posso fazer para aquela pessoa viver bem hoje é o que vai acontecer. Seja os aspectos psicológicos, os aspectos, não é?
da saúde física, né? E os aspectos espirituais que são fundamentais para que a pessoa possa viver bem, tá? Então, vai também contar com a rede de apoio, né? Seja apoio familiar, né? E que também seja o apoio social, os amigos, né? Que eles são importantes, né? Para que a pessoa possa ter, né? Ali, né? Uma distração, né? Para que ela possa ter, né? Coisas que possam entreter, né? Que também é muito importante nesse momento, tá? Então, tudo isso, né, vai ser algo que vai promover, né, o bem-estar da pessoa, né? Então, isso vai ajudar aquela pessoa a ficar bem, né? E aí, são coisas que vão fazer com que ela possa se sentir é, né, atuante. Outra coisa, cuidados paliativos não significa dizer que a pessoa vai morrer, até porque eu já tive vários pacientes em cuidados paliativos que ficaram bem, inclusive pacientes em cuidados paliativos que, né, tinham prognóstico de morte há 3 meses, vai morrer, e que se curaram. Tá? Então, né, eu trabalho com um método que se chama-se método Simonton, né, que é um método muito eficaz, um método muito eficaz, assim, né, para cuidados paliativos, que é um método muito bom, né, onde a gente vai trabalhar, né. E, né, aqui eu acho que tem um expert, né, no assunto, né, que é o doutor João Jorge, né, que trabalha com autoscopia, né? A autoscopia ajuda muito os pacientes, né, em cuidados paliativos. Por quê? Não é? Porque quando a gente vai trabalhar, né, em cuidados paliativos, tudo que a gente vai fazer no corpo, né, é ajudado com a autoscopia, né? Então, quando usar a autoscopia, ela ajuda para todos os sintomas, sejam eles emocionais e físicos, tá? Então, usem a otoscopia. Para quê? Não é? A pessoa está com câncer, vai lá e usa a otoscopia. O método Simonton é assim. O que que a gente faz no método Simonton, né? É essa viagem por dentro do corpo, onde a gente vai colocar, né? Toda, né? Os nossos soldadinhos, nossos glóbulos brancos, que onde vai lá, né, para proteger lá nosso corpo, bombardear lá, né, lá, ó, onde é que tem lá, né, se for um câncer, vai lá bombardear, né, e vai, né, vamos lá destruir a parte, né, que tem o câncer, né, se for algo, né, que é algo que tem que proteger, vai lá o sistema imunológico proteger. Então, assim, então é importante que a gente possa trabalhar com isso, tá? Então, a autoscopia é fundamental, seja para, né, a parte emocional, seja para a parte, né, orgânica, ok? E também nós vamos trabalhar, né, também com esse aspecto, porque aí vamos supor que a pessoa esteja que ser preparada para a morte. Aí nós vamos já estar falando sobre um outro aspecto, né? Onde nós vamos fazer o quê, né? Vamos fazer com que essa pessoa, então, né? Nós já trabalhamos tudo que a gente podia trabalhar para que essa pessoa ficasse bem, mas aí, né, ela vai morrer mesmo, tá? Então agora nós vamos preparar essa pessoa para morrer, ok? Então, o que que nós vamos fazer, né? Nós vamos ter que primeiro questionar, né? O que que ela pensa sobre a vida, o que que ela pensa sobre a morte, o que que ela pensa, né? Sobre o lugar que ela vai, né? Como nós já falamos, né? Para onde ela gostaria de ir, né? O que que ela tem religião? Ela não tem, né? E o que que ela pensa, né, sobre o que vai acontecer quando ela morrer, tá? Ela vai acabar? Não vai, né? Ela é finita, não é, né? Tá? Porque o que é pior para uma pessoa é quando ela pensa assim, acabou, não existe mais. E aquilo dá uma sensação de quê, né? De finitude, de inexistência. O pior para uma pessoa é pensar que ela não vai mais existir. Então isso acabou. E aí? Tá? Então, assim, ela consegue lidar com isso, e se ela não consegue lidar com isso, ela vai ter que elaborar o que ela consegue lidar.
tá? Agora, quando uma pessoa ela tem, né, uma filosofia de vida, quando uma pessoa tem uma religião, é muito mais fácil, porque ela já sabe o que vai acontecer com ela, tá? E é muito mais fácil, então, ela visualizar o que vai acontecer com ela, né? Então, ela vai preparar o que vai acontecer com ela, já que isso é muito mais fácil, né? Então, ela vai, né, olhar o que vai acontecer com ela vai perceber o que vai acontecer com ela, ela vai visualizar o que vai acontecer com ela, e cada um vai ter um jeito, o que que vai acontecer comigo, não é? Então, quando morrer, vai acontecer o quê? Né? Para onde eu vou? O que vai acontecer, não é? Como é que eu vou separar desse meu corpo, né? E qual é a etapa, né, que vai acontecer comigo, né? O que que eu para onde que eu vou? Tudo bem? Então, né? É muito mais fácil assim, tá? Mas antes disso, a gente precisa fazer algumas coisas, não é? Primeiro, né? Antes disso, né? Resolver todos os problemas, fechando as situações que estão em aberto. Por exemplo, né? Vamos supor que a pessoa queira fazer um testamento. Então, ela precisa fazer um testamento. Para quem ela vai deixar o quê? Né? Vamos supor que a pessoa queira, né, tenha um bichinho de estimação. Ela se preocupe com aquele bichinho. Então é importante que ela possa ver para quem ela vai deixar aquele bichinho. Vamos supor que a pessoa tenha filhos pequenos e isso angustie muito ela. E ela queira falar, né, para quem ela vai deixar, para quem é que vai cuidar dos filhos dela. E ela queira passar instruções. Então nós vamos conversar sobre isso. E aí ela vai, né, chamar essa pessoa, pode ser na nossa presença, pode ser sem a nossa presença. Isso tudo nós vamos conversar. E aí ela vai fazer isso. São passos que nós temos que organizar junto com o paciente. E isso não é feito na hipnose, isso é feito antes da gente fazer a hipnose. Agora, ela pode visualizar isso na hipnose? Pode, porque ela pode estruturar como ela vai fazer. Então, ela pode fazer uma projeção para o futuro, estruturando como ela vai fazer essa conversa, esse diálogo com essa pessoa. Ela pode estruturar a pessoa, né, cuidando como seria. Ela pode até estruturar assim, eu estou em dúvida de duas pessoas, Cristina. Então, tá bem, vamos pensar aqui, deixar sua mente inconsciente sábia determinar para quem vai ser. Você vai visualizar com esta pessoa e com essa pessoa. Que caminho seguiu? Foi para quem? Foi para essa pessoa ou para essa pessoa? Qual foi a melhor? Qual a sua mente sábia está escolhendo quem? Quem a sua mente sabe escolher? Ok? Então fica muito mais fácil da pessoa até fazer escolhas, né? Fica muito mais fácil de fazer uma resolução de um problema, que isso a gente pode fazer com a hipnose, tá? E depois, não é? A pessoa pode chamar e resolver e fazer, e tudo fica muito mais fácil dela fazer. E, né, ela também, né, fechar essas situações em aberto, né? Eu tive muitos pacientes, muitos, 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 e aí nós fizemos muitas situações assim, né? E eu já ganhei muitas coisas dos pacientes, né? Até é, é, periquito eu já ganhei, né? Como já ganhei outras coisas que eu tenho aqui em casa, né? Porque eu fiquei com as coisas, não é? Das pessoas, não é? Então, assim, né? É, as pessoas, elas são gratas, né? Por você acompanhá-las, tá? Isso é muito interessante. E fora isso, né? Vários amigos, não é? Que eu agora eu lembro de quatro amigos, né? Que eu acompanhei até o falecimento deles, porque eles queriam, né? Que eu acompanhasse até eles morrerem. E foram pessoas muito marcantes na minha vida, né? Todos eles eram profissionais, né? Que trabalharam comigo, né? Psicólogo, médico.
que faziam até hipnose e que eu acompanhei até a morte. Então, são pessoas que marcaram a minha vida também e que eu pude acompanhar dentro desse trabalho, né? E uma dessas pessoas, não é? Foi uma pessoa muito importante na minha vida, né? Que era uma médica budista, que ela, aos 62 anos, foi diagnosticada com é, um câncer de mama, no estágio 4, com metástase no mediastino e metástase óssea. E aí, como budista, né, eu perguntei o que ela pensava sobre a morte. Ela era professora do IBH, ela descobriu esse câncer bem tardiamente e ela dava aulas com a gente, né, já tinha feito nossos cursos, já tinha sido minha paciente antes, né, então ela falou, só confio em você para me acompanhar até a morte. E para mim foi muito difícil. Eu falei, ai, eu acho que eu não vou aguentar. Ela falou, aguenta sim. Você é muito minha amiga também e eu preciso da sua ajuda agora. Né? E aí, quando a pessoa te dá uma lição dessa, eu acho que o único jeito é a gente falar, né? Tá bem, né? E, e eu fiz isso por ela. Porque é uma pessoa muito especial. Apesar de esse ano ter feito 10 anos do falecimento dela, ela ainda toca o meu coração, a minha vida. E ainda toca a minha alma, né? E eu perguntei para ela então, né, como budista, o que ela pensava sobre a morte, e ela pensou, ela falou para mim que a vida é eterna. Ela não acaba com a morte, não, sabe? E aí, né, isso eu acho que me deu força para cuidar dela, né? E aí eu fui cuidar dela. E só que ela me deu assim uma incumbência bem difícil, né? Porque quando eu fui cuidar dela, ela também disse para mim, né? é, Você vai ter que. Ela tinha bens, né? Ela era solteira, e você vai ter que também chamar meus amigos aqui e falar, né? O que eu vou deixar para cada um da minha herança, né? E eu fiz isso, né? É, e eu tive que partilhar lá os bens dela para essas pessoas, para os outros lá, né? E ela, como budista, né? Ela pensava que quando ela morresse, ela ia para o Pico das Águias. Lá ela ia ser recebida, né, pelos Budas ascensionados em uma grande festa. E isso ela visualizava na hipnose, né? Então nós fechamos várias situações. Ela tinha uma gatinha e ela teve que deixar com alguém, né? Ela teve que dividir os bens dela, né? Ela tinha que fechar algumas outras situações e nós fomos fechando essas situações, né? Ela ficou no hospital, eu acompanhava ela. Primeiro foi no meu consultório, depois foi em casa, depois foi no hospital, né? Até ela falecer. E quando ela faleceu, né? No velório dela eu tive que falar, né? No velório dela foram mais de 500 pessoas. Tem um livro onde todos assinaram, né? E eu tive que falar para eles. Ela deixou uma mensagem para eu falar, porque ela tinha medo, né? Porque ela era alto, posto lá no budismo. E aí eu precisei falar, porque ela tinha medo que as pessoas pudessem desistir, já que, né, eles confiavam tanto, né, nela. Eles podiam acreditar, né, que elas estavam morrendo cedo, né? Mas eu tive que passar isso, né, uma mensagem, né, para eles, né, que eles tinham que continuar, que tinham que acreditar, né? Por mais que ela tivesse, né, morrendo, ali era a missão dela e tudo. Então ela deixou algumas palavras que agora eu não lembro, mas que eu tinha que, né, falar. Eu tive que falar. Ela estava presente, né? A presidente da Cruz Vermelha do Brasil, né? Estava também, né? é, o diretor, né? é, da, é,
Meu Deus, agora me deu até um branco. Eu falo dela, fico, né, meio emocionada, mas estava. É o presidente, o secretário, né, da Defesa Civil, tá? E, e aí, né, é, foi assim, bastante difícil, né, de eu falar, né, porque eu estava bem, né, emocionada e tudo, né, mas eu acho que, de alguma forma, eu fui cumprindo, assim, o meu papel, né? Mas ela sempre imaginava esse lugar sagrado que ela ia chegar, né? E ela partiu, né? Apesar de tudo isso, sem nenhuma dor, por incrível que pareça, né? E partiu bem, né? Partiu bem, tranquila, feliz, imaginando o lugar sagrado, imaginando tudo isso em paz, né? João Jorge pode não lembrar dela, mas João Jorge conheceu ela, né? E, né? Ela Sim. pôde, né? Imaginar tudo isso de uma forma muito tranquila, muito serena, né? E com certeza, né? Ela hoje, ela tá, eu sei, né? Muito bem, né? Então, assim, Sim. Oi? Sim, não, é que são 9h30, e aí eu, Sim. eu ainda queria depois ver se a gente consegue abrir rapidinho para Ah, alguma sim, pergunta, se alguém ótimo, tem né? alguma coisa a perguntar. Sim, sim, então só para fechar, né? Então assim, né, a gente pode fazer esse trabalho, né, que é um trabalho assim bem tranquilo da gente elaborar, da gente, né, tentar fechar situações em aberto, né, da gente poder visualizar, né, e trabalhar com as pessoas, tanto, né, no luto quanto também, né, é, preparando as pessoas para a morte, né? Então, acho que é isso, né, o que eu gostaria de passar, né? Espero que vocês possam, né, ter aproveitado aqui, né? E, né, fica então a palavra com você, tá, Osmar? Obrigada. Não, eu queria te agradecer, você sempre fala cantando, diga assim, né? Quase que cantando, com emoção. Eu Uhum. queria abrir, ver se alguém tem alguma pergunta para fazer. Realmente é um tema muito que está presente na vida de todo mundo e de todos nós que trabalhamos com alguma forma de psicoterapia, e mesmo quem não trabalha, sempre vai conseguir captar algum aprendizado de tudo isso que você falou, já que todos nós, nestes momentos, temos que ser terapeutas, né? Mesmo as pessoas que não o são. De qualquer maneira, eu estou abrindo para quem quiser falar alguma coisa, se alguém tem alguma pergunta para fazer, levanta a mãozinha aí, vamos ver aí se alguém, né? A Márcia sentiu, então, a Márcia. Eu quero pedir para vocês para a gente fazer perguntas curtas e objetivas para ela responder objetivamente, tá? Obrigado. Ok, Fala, Osmar, Márcia. boa noite a todos. Eu queria que ela falasse um pouco do método Simonton, que é daquele Uhum. livro que Uhum. Carl Simonton. é isso. Dá para Sim. falar um pouquinho mais do método. Tá bem, né? Tudo bom? Que saudade. Tudo Bom bom. te ver. Né? Então, assim, né? Eu trabalho com esse método, né, da visualização, tá? É um processo onde a gente visualiza, né, uma viagem por dentro do corpo. Por isso que eu falei até do João Jorge, né? Que é um método muito parecido com a autoscopia, tá? Onde a gente vai visualizar essa viagem dentro do nosso corpo também, tá? E aí nós vamos trabalhar sempre com um processo, né, de visualizar os nossos glóbulos brancos como soldados, tá? Então eles vão ser soldados, onde eles vão fazer toda essa parte, não é, de defesa do nosso corpo. Então eles vão ser voltados para onde a gente está precisando ir, né? Então, que parte do corpo você quer trabalhar? Então, é muito parecido com a autoscopia mesmo, tá? Então,
aonde você está precisando trabalhar. Então, esses glóbulos brancos vão lá para defender o nosso corpo e vão ser como o nosso sistema, né, imunológico que vai proteger o nosso corpo, tá? Então, qual é o órgão que está precisando proteger, né? E aí ele vai lá. Como eu trabalho muito com oncologia, eles vão, né, fazer do jeito que o paciente quer. Por exemplo, tem pacientes que gostam de imaginar como se fosse um raio laser destruindo o câncer. Tem outros que não gostam, acham que isso é agressivo. Aí vai lá e pensa o quê? Não é? Como se tivesse, né? é, Passando como se tivesse, né, aqueles soldadinhos, mas que aqueles soldadinhos vão, né, como se estivesse passando um líquido e vai destruindo, porque assim eles vão fazer uma associação com a quimioterapia. Então, é um líquido que eles vão passando e vai destruindo o câncer. Sempre é importante pensar que ele vai diluir e que ele vai sair na urina e nas fezes. Porque senão as células cancerígenas vai ficar dentro do corpo? Não. Então ele vai pensar que vai sair, né, na urina e nas fezes, tá? Ok, É, esse, o Carl Simonton, ele e a esposa, né? Ele era um Isso, radioterapeuta e ele isso, trabalhava muito com paciente terminal. E era isso, muito interessante, porque um dos primeiros trabalhos dele, eu tenho uns 2 ou 3 livros dele aí, mas o isso. primeiro trabalho dele, ele usava aquele joguinho do Come-Come, lembra aquele joguinho do Sim. Come-Come? Aham. E onde o come-come comia células cancerígenas, e saía correndo atrás das células cancerígenas. Mas o que era interessante naquele joguinho é que ele regulava o joguinho para que o paciente sempre ganhasse. E quando o paciente ganhava, tá certo? Ele tinha uma injeção positiva, quer dizer, uma injeção energética positiva, uma injeção, e na realidade era uma modulação psiconeurobiológica que ele fazia, tá? Onde o paciente estava liberando dopamina, estava liberando os hormônios do bem, e que isso fazia com que o sistema imunológico dele desse um up, desse uma reforçada, né? E depois, posteriormente, ele viu que ele podia fazer isso com a imaginação ativa, Isso. que ele chamava de É, imaginação ativa, que é isso. exatamente que foi, que eu não sei nem se foi ele que pôs esse termo, ou se foi a mulher dele, porque eles fizeram juntos, mas a mulher dele que era psicoterapeuta, né? Ele Sim, era radioterapeuta. sim. Mas, de É, qualquer maneira, ele ficou conhecido como técnica do Simonton, né? Mas é. é É interessante, Stephanie o realmente. nome dela. E autoscopia total, É autoscopia autoscopia, total, isso. É, Stephanie, o né? nome dele. Eu fiz o curso a enfermeira, eu fiz o curso deles, né? Com a enfermeira que era a Andrea. Ela teve câncer, né? Essa Andrea é americana, né? Ela teve câncer, né? E aí ela é da equipe dele, né? E aí ela se curou através do tratamento que ela fez lá. E aí ela passou a estudar com eles e passou a ser também uma, né, das pessoas que passou a dar treinamento junto com eles. Eu fiz curso com a Andrea, entendeu? Da É equipe legal. deles. É Olha, bem, bem eu interessante. quero dizer para vocês que você sabe que eu acabei de lançar, está saindo agora, já já vou disponibilizar no grupo de estudos para quem quiser adquirir, o Temas de Hipnologia 4, que é esse aqui, ó. Deixa eu Isso. ver. Muito Cleide, bom, põe aí parabéns. na imagem grande aí, Cleide, por favor. Está aqui. E o que que acontece? Dentro deste livro, Temas de Hipnologia 4, dentro deste livro, tá certo? Tem um tema exatamente isso, tanatologia, Ah, que feito legal. pelo Oliver Penharol Nunes, que é um colega, ele é um colega da Bolívia, né? Mas Uhum. que trabalha, ele é psicólogo, professor da Universidade da Bolívia, e ele trabalha muito com tanatologia. Então, por um acaso, né, Uhum. tem esse tema complementar, tá certo? Para depois dessa magnífica aula, dá para complementar lendo ali esse trabalho dele
e eu acho que é bem interessante, né? E Muito olha, bom. usa mais ou menos as mesmas técnicas, viu? Uhum. Esse processo dissociativo e muitas vezes esse processo de conversação, fazer a pessoa em transe, conversar, ter um encontro com o Uhum. outro, e muitas vezes tem perdão, auto-perdão, Sim. por exemplo, tem muita ressentimento que muitas vezes eles querem falar, precisam conversar. Eu acho que é uma técnica fantástica para essas situações, né? E eu queria complementar, só lembrando que eu já fiz isso, eu não trabalho muito, não tenho muito paciente nessa linha, né? Mas eu já fiz umas 2 ou 3 vezes com pacientes da família, e quando estão nesta fase final e começam a ter a parte de sofrimento, tal, eu gosto de fazer a pessoa entrar num estado de transe, se ela conseguir, dependendo da situação, às vezes ela vai mais ou menos profundamente, e faço ela resgatar momentos agradáveis da vida dela. E quando ela vai reviver momentos agradáveis da vida dela, você põe ela imersa naquela experiência, então revivendo momentos quando os filhos nasceram, ou em algum passeio especial, alguma comemoração especial e tal. E muitas vezes a gente pode ver pelo semblante dela que apesar do sofrimento daquela espera, daquele momento final dela, ela consegue muitas vezes ter aquele semblante de sorriso, de felicidade por alguns minutos. E tem gente que consegue entrar nesse estado e às vezes fica dias e dias preferindo ficar resgatando cognitivamente aquelas experiências do que ficar focada no sofrimento final que ela está passando, né? Então é interessante a gente saber que existe essa possibilidade também, né? Uhum. Mas alguém quer falar mais alguma coisa? Márcia, Rosângela, alguém quer falar alguma coisa? Maria Regina está aí também. Deixa eu ver se tem alguém aqui querendo falar alguma coisa. Se não Eu. tem, então vamos encerrar. De qualquer maneira, Ah, ah, foi ah. muito bom. Muito Eu bom. gostei muito Uhum. de tudo que você falou e eu acho que a gente sempre. Cabral, você quer falar alguma coisa? Primeiro, só agradecer a Cristine, né, porque ela fez referência ao meu trabalho, né? Então, o meu trabalho, ele sempre não é só fazer autoscopia para trabalhar o câncer, como o Carl Smith Sim, fazia, mas também resolver o conflito que levou ao câncer, isso é sim, muito com importante, é certeza. associado. E eu tenho, embora eu não Cristina, eu não gosto de trabalhar com oncologia, não Uhum. gosto, é minha dificuldade. Mas às vezes você não pode fugir, né? Eu tive uma Sim, paciente do meu curso, que ela fez o curso comigo, e quando a mãe teve câncer, João, quero que você trate dela. Como é que eu vou dizer a uma pessoa amiga, que ficou minha amiga, que não vou tratar da mãe? E a mãe, só vou relatar esse caso para vocês saberem como é que eu trabalho. E a mãe tinha um câncer já inoperável. Então, câncer sim, inoperável, fígado, tomado fígado, intestino, eh, todo o abdômen. Eles abriram o corpo e fecharam. Eu não ia esperar que essa mulher ficasse boa, né? Mas ela estava tomando morfina. E ela estava. A morfina acaba com a pessoa, né? Então, eu fiz uma autoscopia e fiz uma metáfora que o marido dela era da Marinha Mercante, que ela iria agora fazer viagem com o marido, que de vez em quando ela fazia, era real, e agora, enquanto o navio estivesse nos mares, ela ficaria totalmente anestesiada. Isso em transe profundo, né? Porque ela já vinha fazendo quimioterapia, isso tudo. E essa mulher começou a controlar a sua dor, a ponto de tirar a morfina, né? Trabalhamos algumas questões, como você falou, Cristine, de mágoa, ressentimento da família, fez as pazes, ou seja, aquelas questões que a gente chama, sim. aquelas gestalt aberta, né? Aí fechamos Uhum. tudo bonitinho e ela saiu do consultório ótima, foram umas 4 sessões só. Como ela foi fazendo auto-hipnose para casa, eu falei, "Bom, qualquer coisa você volta, tá bom." Um dia a filha me liga e ele falou, olha, a mamãe fez a passagem, olha só, mas ela mandou falar para você o seguinte, fala para o meu amigo João que eu vi o meu navio afundando, e disse que quando ela viu o navio afundando, ela faleceu. Quer dizer, ela teve a premonição da morte, quer dizer, que lindo, e morreu sem dor.
suspendeu a morfina e tomava de vez em Morfina. quando, quando dava dor, Novalgina, quer dizer. Então, eu não curei o câncer, mas dar uma qualidade de vida a essa mulher para mim foi o que valeu. Ela teve o restinho da vida dela feliz, fazendo o que ela queria com o marido, com a família e com a ressignificação. Então, isso Uhum. quando a gente não pode curar, já dizia Hipócrates, né? Pelo Uhum. menos consolar, né? Pelo menos Isso, aliviar. Então, grato, Cristina, pelo aposta da minha técnica, que realmente é muito boa por isto, né? isso. Porque ela ajuda Muito. não só na fisiologia, na ajuda. Agora estou com uma E, paciente com câncer de mama. Minha amiga, João, eu uhum. quero que você faça hipnose para mim, mas Uhum. câncer de mama. Amiga, Cristine. Eu falei, então tá Uhum. bom, vamos lá. Então eu fiz a visualização dela, tem o conflito dela, que eu não posso contar que é uma pessoa viva e do Rio, você Uhum. pode ser conhecida, então vou só contar o caso para vocês entenderem. Ela tinha um problema de conflito com um aborto não resolvido, Uhum. muito dolorido, foi uma sessão de 2 horas para ela poder fazer o perdão. Perdão a ela, que ela não se admitia, Sim, sim. a É. culpa dela, né? E aí, agora que ela fez, fizemos esse perdão com ela, fizemos autoscopia para ela ver. Junto com o remédio da quimioterapia no sangue, ela ir junto e, como você falou, Cristine, e É. trabalhando as células cancerosas e mandando para o intestino, para eliminar pelo intestino, pelo cocô. Uhum. Essa mulher, ela veio da quimioterapia sem vômitos, deu náusea, mas não vomitou. E você sabe que a Uhum. quimioterapia dá náusea, dá vômito pra cacete. É. Eu fiz todo o trabalho de que ela iria trabalhar no seu centro do vômito, no seu fígado, que o Uhum. remédio ia ser eliminado sem muita absorção, só o necessário. Então, veja bem, é o que a gente pode Uhum. fazer. Se ela vai ficar boa, eu não sei. Ela está muito feliz porque está tendo um pós-operatório muito bom, né? Está na terceira Que bom. sessão. E eu tenho acompanhado ela nesse projeto da gente estar Uhum. junto, né? Porque eu falei, ó, agora você faz sozinha. Não, não, quero que você faça com você é mais forte, né? Quer dizer, fez o vínculo, É. né? Eu quero que você Isso. faça. E eu A fico muito feliz. Rosângela, a Rosângela abriu, levantou a mão. Tá bom, então Obrigado, era isso. Cabral. É. Gratidão. Obrigado. Fala, É. Rosângela. Rosângela, rapidinho, vamos lá. Osmar, eu sei que nós estamos no final, eu só vou deixar como sugestão, eu queria agradecer muito a Cristine, foi Obrigada. muito boa a sua palestra, viu, Cristine? Maravilhosa. E eu só queria deixar um tema, viu, Osmar, porque eu estou atualmente com uma paciente que está fazendo a fertilização in vitro, né? Ela é do mercado financeiro e ela está na segunda tentativa e nas duas ela houve perda da gestação e veio me procurar porque eu sou também acupunturista, sabe, Cristine? Então, Uhum. nós temos um protocolo chamado Protocolo de Paulus, né, que a gente usa alguns pontos da acupuntura para aumentar a quantidade de óvulos, a viabilidade dos óvulos, né? Então, esta paciente que está atualmente em tratamento, nós fechamos em 15 sessões, ela está na terceira, quarta, ela está vivendo um luto e a desesperança de por dois procedimentos não conseguir, sabe, Uhum. Cristine? Então, assim, Uhum. ela está sofrendo muito porque ela é do mercado financeiro, uma paciente que está muito bem financeiramente, o marido também. Então, só como para fechar, Osmar, que nós estamos no final, esse luto de ter perdido essas duas possibilidades de engravidar está deixando para Uhum. ela uma sensação de impotência. Nós estamos trabalhando com a imaginação, com a Uhum. acupuntura e a imaginação, trazendo para ela o útero como um terreno Uhum. fértil, onde Uhum. aquele útero é como uma terra Uhum. que vai ser aguada, que vai ser Sim. trabalhada com fertilizantes, para que ela só está esperando a hora Uhum. certa que o universo sábio vai poder Uhum. fazer ela ter esse Uhum. sucesso na fertilização intravítrea. Então, só Uhum. isso, viu, Osmar? Eu queria te agradecer Ô, muito, viu, Cristina? E queria deixar essa outra opção para nós trabalharmos com hipnose e fertilização intravítrea, sabe, Osmar? Obrigada, viu, Cristina? Muito Uhum. obrigada por sua palestra, me ajudou muito também, Uhum. viu? É.
Eu tenho um Legal. livro muito antigo que se chama Hipnose Realizando o Sonho da Maternidade, que é justamente sobre esse assunto. Só que ele está esgotado, né? E é um livro bem antigo mesmo, né? Logo quando Eu surgiu tenho, esse assunto, eu não tenho ele, eu mas tenho. Ah, então você vai ter que Capa, viabilizar para gente, viu, capa João? vermelha. esse mesmo, eu não tenho ele, João. Tu acredita que eu não tenho? Pegaram o meu e eu não tenho, João. Tu acredita? Ô, Cristine, Não. Cristine, aproveita agora esses minutinhos finais para dar um recadinho do Congresso, por favor, do Congresso. Fala Né? rapidinho. Então, né, eu acho que eu e Márcio podemos falar, né? Nós estamos fazendo aí, né, o nosso congresso, né? Então, né, eu acho que Osmar já disponibilizou aí, né, hoje, né, aqui na nossa plataforma, né, na nossa plataforma, eu falei besteira, porque eu também disponibilizei na minha, né? Mas assim, o Osmar disponibilizou aí no grupo, né? Nós estamos fazendo o primeiro Congresso Brasileiro de Práticas Terapêuticas Avançadas, que é terapia cognitivo-comportamental, hipnose e neurociência. Esse congresso ele vai ser, né, no Rio de Janeiro, né, na UFRJ, né, no serviço, né, de psicologia, no Instituto de Psicologia, tá? Mas ele também vai ser online. Então, quem se interessar, já está sendo vendido o primeiro lote dele, né? E nós fizemos um preço bem justo para todo mundo poder participar. Esse primeiro lote já está sendo vendido e nós estamos trazendo os melhores, né, de hipnose do Brasil, né? Somente, né, realmente as pessoas que são, né, feras, os cientistas, né, aqueles que são os pesquisadores, então com certeza, né, Osmar está presente, João está presente, né? E somos eu e Márcia, né, que estamos fazendo esse evento. Então vai ter, né, o Benomi, não é? Vai ter a Magda, né? Vai ter a Marildo vai estar presente, né? Então assim, vai ter muitas pessoas que são bem legais que vão estar aí representando, né, a hipnose aí do Brasil, né? Pessoas que estudam, pessoas que são, né, já há muito tempo, né, que praticam a hipnose, né? Cadê a Márcia? Não tá aí, não? Foi Tô aqui, embora? tô aqui, tô aqui. Então, Márcia, Aí, pode tá falar, aí, né? ó. Na realidade, nesse congresso, né, Cristine, a gente teve uma grande preocupação de trazer especialistas em cada área. Sim. Especialista na área da odontologia, porque a gente fala muito da Ah, medicina sim. e da psicologia, mas vamos ter especialistas na odontologia e algo importante, Cristine, que a gente estava esquecendo de falar, as pessoas podem apresentar os seus trabalhos, Ah, com certeza, isso mesmo. Nós não falamos sobre isso. não é? Então, se você tem o seu trabalho e você quer enviar, recebemos e vamos apresentar todos no dia do congresso. Isso, Legal. isso nós vamos estar, né, aberto para posters, né? Então, se vocês Sim. quiserem, né, vamos estar recebendo os posters. Então, vocês podem fazer a inscrição de vocês, né? Podem enviar o trabalho, né? Nós vamos estar lá, né? Ainda não está aberto para enviar o trabalho, porque tem a data certa, mas nós vamos estar recebendo o trabalho de vocês e vocês podem fazer a apresentação, vão ser muito bem-vindos, né? Para a gente poder, né, apresentar esses trabalhos, que eu acho que são muito importantes para a colaboração também do nosso congresso, tá? E aí, como esse grupo aqui é maravilhoso, com certeza a gente vai estar recebendo aí o trabalho de vocês, né, Márcia? Com certeza. Legal. E E estamos quem? pensando em premiação, né? Ah, isso mesmo, com Estamos certeza. pensando em premiação. Que Né? bom, isso é bom. Bom, o que está na hora, gente, 10 horas praticamente, quer dizer, 2 horas, foi muito boa a reunião. Hoje eu queria agradecer a Cristine, Eu agradecer a que todos que agradeço. vocês tiveram. E dizer que o link, quer dizer, o folder desse congresso já está no WhatsApp do grupo de estudos de hipnose e mais alguns outros que eu fui replicando aí, eu tenho mania de ir replicando para outros grupos. Então, tá fácil, é Obrigada. só entrar lá
e já tem tudo o que precisa, todas as informações necessárias, tá bom? Queria agradecer a todos, boa noite. Boa Eu não noite, sei se obrigado. Boa todos já noite. se inscreveram ali para coisa, mas se não se Eu inscreveram, já eu vou fiz. dar mais um minutinho, ó. Se vocês olharem ali, é rapidinho, gente, não perde nem, não leva nem 30 segundos. É importante para o grupo isso, tá? De qualquer maneira, boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Boa Obrigado. noite. Tchau. Prazer estar aqui. Tchau. Tchau. E aguardamos Tchau. vocês em novembro, dia 1 e 2 de novembro, aqui no Isso, Isso. Rio né? de Pode Janeiro. ser online também, né? Então, presença Também. ou online, né, Márcia? Isso mesmo. Estaremos lá. Ótimo, né? Beijo para vocês, meninas. Beijo, tchau, Boa tchau. noite. Tchau. Tchau. Boa noite, tchau. Cleide, quer encerrar o recording aí? Deixa eu ver se ela já encerrou.